Olá, agora vamos falar de plural dos adjetivos compostos. Mas antes de eu falar de plural dos adjetivos compostos, essa aula ela foi gravada em encontros ao vivo no YouTube e houve duas perguntas bem interessantes que eu tenho certeza de que são dúvidas que você que está assistindo essa aula deve ter. Adriana, afinal, como é que fica o plural de ar-condicionado? O plural de ar-condicionado é como o plural de arco-íris? Não. Sabe por quê? Ar-condicionado é regra geral e arco-íris é caso especial. Por quê? Então vem comigo, anote aí. Primeira coisa que você pergunta é qual é a classe gramatical de ar e qual é a classe gramatical de condicionado. Então, primeiro pergunte as classes dos elementos para saber se é regra geral ou caso especial. Então, vem comigo, ó. Ar é substantivo. Condicionado é adjetivo, né? Porque eu tenho um ar que é condicionado. Então, eu tenho aqui a regra geral. Plural de ar-condicionado é ares, vou mudar aqui de cor, que é para você marcar aí o plural, ares condicionados. Substantivo e adjetivo são classes que variam, então os dois vão para o plural, ares condicionados. No dia a dia, as pessoas têm muita dúvida quanto a esse plural, e aí por medo falam os aparelhos, já viu? A pessoa com medo de errar, ela não fala ares condicionados, ela fala os aparelhos de ar condicionado. Tá certo também. Na verdade, isso é fuga. É medo de fazer o plural. Aí a pessoa mete lá a palavra aparelhos. E aí diz os aparelhos de ar condicionado. Tá tudo bem. Entretanto, o plural é assim, ares condicionados. Mas você entendeu? É assim. Por quê? Porque é a regra geral. Agora, é diferente de arco-íris. Porque em arco-íris eu tenho dois substantivos. Então, eu achei essa pergunta aqui do ao vivo, dos alunos do ao vivo, muito boa. Que é a pergunta de quem está pensando o português já. Eu tenho dois substantivos e o segundo substantivo especifica o primeiro. Então, o que é um arco-íris? É um arco de luz colorida, né? Então, é um tipo de arco. Então, se eu tenho dois substantivos e o segundo especifica o primeiro, somente o primeiro varia. Arcos, íris. O segundo já é assim mesmo, com S não vai variar, porque só o primeiro vai variar, é um tipo de arco. O segundo fica assim, sem mexer nele, tá bom? Então, nós temos aí um caso especial. É um tipo de arco, arco-íris. Neste vídeo, então aproveitei aí e trouxe esses dois exemplos, que são exemplos de substantivo composto, que foi algo que você já estudou comigo. Neste vídeo agora, você vai estudar comigo o adjetivo composto, que é outra história. Adriana, por exemplo, é certo dizer blusas vermelho claras ou blusas vermelho claro, porque o vermelho é claro? Ou vermelho claras, porque as blusas são claras? Nós vamos aprender neste vídeo o plural dos adjetivos compostos. Eu até voltei aqui ao slide do início do vídeo anterior, para você voltar. Eu acho que agora a sua ficha vai cair. Lembra que quando eu comecei a aula de plural dos nomes compostos, eu dei um alerta? Naquele momento você ainda não tinha noção, mas agora eu acho que a ficha vai cair. Entenda a diferença do que você viu comigo para o que você vai ver agora. Nós começamos a aula falando do plural dos substantivos compostos. Como é que é o plural dos substantivos compostos? O que você aprendeu de plural dos substantivos compostos? Você aprendeu que existe a regra geral, que é olhar as partes do composto, e os casos especiais, que são 3. Não foi? Então, foi assim que você aprendeu o plural do substantivo composto. Então, por exemplo, agora você consegue fazer esse plural aí. Vamos fazer?
Como é que é o plural de navio e escola? Bom, isso aqui é substantivo composto. Neste caso, você tem aquele segundo caso especial, em que o segundo substantivo especifica o primeiro. Os navios escola. Os navios escola estão no porto. Tudo bem? Foi o que você aprendeu comigo em plural de substantivo composto. Isso aqui é o caso especial. Aprendeu também a fazer o plural de abaixo-assinado. Como é que é o plural de abaixo-assinado? Substantivo composto. Qual é a lógica? Eu olho, ó, assinado é adjetivo. Abaixo é advérbio de lugar. Advérbio não recebe S. Adjetivo é classe que varia. Então, enviamos os ou uns abaixo assinados. Ficaria assim o plural. Tudo bem? Mas isso são águas passadas. Isso você já aprendeu comigo. Você já aprendeu a fazer o plural dos substantivos compostos. Agora, neste vídeo, você vai aprender a fazer o plural de adjetivo composto. E o primeiro passo é você entender que adjetivo composto não pode ser confundido com substantivo composto. Então, eu começo te fazendo a pergunta. Você sabe olhar para a frase e diferenciar o substantivo composto do adjetivo composto? Isso tá tranquilo para você? Então, veja. Nesta frase aqui, nós temos um adjetivo composto. Dri, como é que eu vou saber que é um adjetivo composto? Ora, adjetivo é classe de palavra que modifica substantivo. Então, aquelas crianças eram recém-nascidas. Recém-nascidas deixa de entrar na regra do que a gente já estudou, que é substantivo composto, e agora entra na regra do que a gente vai ver, que é adjetivo composto. Seja bem-vindo ao vídeo que vai te ensinar a fazer o plural de vocábulos como recém-nascidas. Por que ficou assim o plural recém-nascidas? São regras diferentes. Tudo muda. O que você aprendeu de plural de substantivo composto, acabou. Agora, seja bem-vindo ao plural dos adjetivos compostos. Agora que você já sabe o que é substantivo e o que é adjetivo, agora que você já sabe fazer plural de substantivos compostos, resta saber a regra do plural dos adjetivos compostos. Tá. Notícia boa. Plural de adjetivo composto é mais fácil do que plural de substantivos compostos. Comemore. Plural de substantivo composto aqui é a luta. Passou, já foi. Tem uma regra geral, 3 casos especiais. Cada caso especial se subdivide em 2 ou mais. Tem exceções. Plural de substantivo composto é uma luta. Seja bem-vindo a plural dos adjetivos compostos, que perto do que você viu é lazer. Plural dos adjetivos compostos é muito simples. Anote aí, juro para você que não vai complicar. Você vai ter, ó, a gente vai organizar o material dividindo assim, ó, a regra geral e casos especiais. Quais são os casos especiais? A vantagem é que não há muitos casos especiais. Há este caso especial e há essas 3 coisas, 2 aqui que você tem que decorar e isso aqui que é lógica. Então, ó, perto de tudo, ó, só tem, presta atenção, olhe para mim, confie em mim. O que você tem que saber de plural de adjetivo composto acaba aqui. É uma regra geral e nos casos especiais, um que cai pra caramba, que é esse aí, 2 coisinhas que você tem que decorar e o último aí que você não vai precisar decorar, que é pura lógica. Então, são mais ou menos aí 4 coisas que você tem que saber só. É muito simples. Vamos lá. Você tem que saber, em média, 4 coisas para fazer qualquer questão de plural dos adjetivos compostos. Pense assim. Regra geral. Então, primeiro vamos conhecer a regra geral. Olhe para mim. Esqueça tudo que você decorou para plural dos substantivos compostos. Esqueça, agora é diferente, tá bom? Regra geral de plural dos adjetivos compostos. Somente o último elemento se flexiona. Quando o adjetivo composto for formado de adjetivo mais adjetivo ou palavra invariável mais adjetivo.
Resumo da ópera. A regra geral de plural dos adjetivos compostos é muito mais simples do que o que você já viu. Lembra que substantivo composto era uma luta? Você tinha que ficar olhando cada elemento do composto para ver a classe? Em plural dos adjetivos compostos, não. A regra geral é só varia o último elemento. Só varia o último. O primeiro não varia. Por isso que, ó, amizades luso-brasileiras. Você tem aqui um adjetivo composto. Isso aqui não é um adjetivo composto? É. Você está entendendo por que ele é um adjetivo composto e não um substantivo composto? Porque ele está se referindo a um substantivo. Isso aí é a primeira coisa que você tem que entender, porque lá na hora da prova vai vir tudo misturado. Bancas de alto nível, elas não te avisam assim: oi, candidato, isso aqui é plural do substantivo composto. Oi, candidato, agora eu vou falar do plural do adjetivo composto. Elas não avisam. Você que tem que olhar para a frase e dizer substantivo composto ou adjetivo composto. Por isso que eu estou aqui te alertando. Você entendeu, então, que isso aí é um adjetivo composto? É, porque está modificando amizades, que é substantivo. Tá. Qual é a regra geral? A regra geral é só o último elemento variar. Plural de amizade luso-brasileira é amizades luso-brasileiras. Só o último elemento varia. Unidades médico-veterinárias. Parcerias público-privadas. Crianças recém-nascidas. Regra geral é só o último elemento variar. O primeiro não varia em nada. Você está vendo que o primeiro fica invariável? Não varia nem em gênero, nem em número. Ele permanece invariável. Somente o último se flexiona. Essa é a regra geral. Tranquilo, não é? Tá. Agora vamos aos casos especiais. Tirando a regra geral, esse caso especial, asterisco nele. Ele é o de maior incidência nas provas, tá bom? Ele é o de maior incidência. Então, olho nele aí. Tudo bem? Então, vem. Ó. Toda vez que no composto, ó, não variam os compostos formados de cor mais substantivo. O que quer dizer isso? Toda vez que no composto vier o substantivo, pura lógica. Olha aqui. Lembra que o substantivo, quando se mete a besta querendo fazer o papel de adjetivo, ele é considerado substantivo intruso. E que, por ser intruso, ele permanece invariável. Lembra isso? A lógica é a mesma. Toda vez que dentro do adjetivo composto você tiver ali, no segundo elemento, porque o segundo elemento é que varia na regra geral, não é? Se o segundo elemento for um substantivo, esse substantivo é um substantivo intruso. Por que intruso, Dria? Qual é a lógica? Porque ele está fazendo papel de adjetivo, não era para ele estar dentro de um adjetivo composto. Então, não precisa decorar, é só entender. Se dentro do adjetivo composto você tiver como último elemento um substantivo, ele será considerado intruso. Intruso porque está fazendo o papel de adjetivo. Por ser intruso, permanece invariável. Por quê? Porque é intruso, já que ele está tentando fazer um papel que não é dele, é do amigo dele. Quem deveria estar ali era o adjetivo. Essa é a lógica. Por isso que o plural de camisas verde e garrafa é camisas verde e garrafa, invariável. Porque garrafa é substantivo, a garrafa. Plural de vermelho, sangue, é invariável, porque sangue é substantivo, não varia, entendeu? Ó, faixas amarelo, ouro, ouro é substantivo. Substantivo não varia. Então, como é que vai ficar? Faixas amarelo, ouro. Se o substantivo entrar na composição do adjetivo composto, portanto, como segundo elemento, permanecerá invariável. Tudo bem? Para fechar, acabou. Agora, para fechar, plural dos adjetivos compostos, você só tem que saber essas 3 observações. Vamos lá. Observação número 1. Atenção. Azul marinho.
azul celeste são invariáveis. Isso aqui é decorar, porque isso sempre cai em prova. Plural de azul marinho e plural de azul celeste. Mas qual é a lógica? Por que azul marinho e azul celeste não variam? Porque a gramática entende que marinho é cor de mar. É como, na verdade, ele é invariável porque é como se fosse azul do mar, substantivo intruso. Por isso não varia. Azul celeste é a mesma coisa, azul do céu. Então, esse celeste, esse marinho, eles são invariáveis porque eles têm uma ligação com o substantivo mar e céu, com os substantivos mar e céu, entendeu? Essa é a lógica, só para você não ficar decorando assim, sem entender. Azul marinho e azul celeste não variam. Não variam. Então, você não vai falar blusas azul marinhas, não, é azul marinho. Não vai falar vestidos azul celestes, não, é azul celeste. Celeste é do céu e marinho do mar, tá bom? Que mais? Surdo-mudo, decore. Surdo-mudo variam os dois elementos. É exceção. Atenção, surdo-mudo cai muito em prova. Por que surdo-mudo cai muito em prova? Porque é exceção. É exceção à regra geral. Ora, é só você entender. A regra geral não diz que é só o segundo elemento que varia? Só que surdo-mudo é exceção, variam os dois. Então, você diz assim, ó, menino surdo mudo. Como é que vai ser o plural? Meninos surdos mudos. Variam os dois. Exceção. A tendência seria variar só o último, mas variam os dois elementos. Tudo bem? Tá. E vem comigo a última observação aí, o último ponto, que eu acho muito, muito legal, porque é pura lógica também. Tecidos palha, sapatos cinza, blusas abóbora, esmalte e gelo. Olha, gelo, então, é uma coisa que a gente já não usa desde o século XV, né? Como cor, né? Eu me lembro, cara, você não deve, né? Você que tem 15 anos aí, não lembra essa história de gelo. Gelo é uma cor que quase não se usa mais. Ninguém mais fala, vou usar um esmalte gelo. Essa terceira observação diz o seguinte: toda vez que você tiver uma cor representada por substantivo, ora, você acabou de ver, substantivo não nasceu para indicar cor. Então, em todos os casos em que você tiver uma cor representada por um substantivo, esse substantivo estará agindo como intruso. Por quê? Porque quem nasceu para indicar cor foi o adjetivo. Adjetivo é que indica cor, concorda? Cor é uma qualificação. Toda vez que o substantivo indicar cor, tranquilo, você já aprendeu. Punição para ele. Substantivo intruso. Então, eu coloquei aqui exemplos de cores representadas por substantivo. Cores que você acha que nem usa. Tecidos palha. Acho que palha é mais comum, né? Ó, por que o palha não varia? Não é a cor do tecido? Por que não varia? Porque é uma cor representada por substantivo. Tecidos palha é um substantivo intruso. Mesma coisa com sapatos cinza. Por que cinza fica assim, sem variar? Não é uma cor? Então deveria variar, porque cor é caso de adjetivo, uma qualificação. Por que não varia? Porque cinza é substantivo. Você entendeu? Essa ficha tem de cair para você. Presta atenção. Cinza, beleza, é usado como cor, mas é substantivo. Cor representada pelo substantivo não varia, como cor de rosa. Então, ó, sapatos cinza é a mesma coisa que sapatos rosa. Mesma lógica. Eu nem coloquei o rosa aqui, mas é a mesma lógica do cor de rosa. Se você diz sapatos rosa ou cor de rosa, o rosa não varia porque é a mesma lógica. Cor de rosa, rosa, não varia. Por quê? Porque cor está sendo representada pelo substantivo. E quando a cor for representada pelo substantivo, permanecerá invariável, porque substantivo é intruso. A mesma coisa acontece com cinza. E é muito louco, porque muita gente acha que cinza é adjetivo. Mas não, cinza é substantivo.
Cara, tantos exemplos. Olha, tem uma música, eu me lembro de uma música que a minha filha gostava muito da música, de uma música que era. Como é que é? Eu gostava da música também, mas aí é fogo, porque quando você começa a prestar atenção à letra, você meio que dá uma desanimada. Eu curtia muito a música, mas aí eu comecei a prestar atenção à letra e ela estava cheia de erros e aí eu dei uma desanimada. Era uma música que era assim, né? Se você está nos momentos cinzas, eu esqueci a melodia. Nos momentos cinzas. Aí eu já dei uma, aí eu falei: "Ah, não rola. Momentos cinzas não dá, não na música. Ah, mas Adriana, é liberdade poética, tá, mas aí eu começo a raciocinar e eu não curto mais a música, ferrou. Mas vamos lá. Por que está errado dizer momentos cinzas? Porque está qualificando. Se você está dando cor para os momentos, não varia, porque cinza é substantivo. As cinzas. Cinza é substantivo. Para pensar, as cinzas do fogo. Entendeu? Então, embora seja cor, é uma cor representada por substantivo. Intruso não varia. Então, nada de falar umas blusas cinzas, nada de falar momentos cinzas. Você vai dizer momentos cinza. Ou você pode usar o adjetivo cinzento. Se você usar o adjetivo cinzento, beleza, aí você varia normalmente. Legal, então, entender que sapatos cinza é diferente de dizer sapatos acinzentados ou cinzentos. Se você diz sapatos acinzentados, você está usando o adjetivo. Aí vai variar. Cinza não varia porque é substantivo. Você entendeu a diferença? É pensar, cara, é pensar. Ó, blusas abóbora. Também não se usa mais esse negócio. Vou comprar uma blusa. Não se usa mais essa cor quase, né? A laranja, mesma coisa. Ó, blusas laranja, blusas abóbora, esmaltes gelo. Você não fala esmaltes gelos. Se fala, vai parar de falar, que tá errado, entendeu? Gelo é cor, mas é representada pelo substantivo intruso. Entendeu? Então, dê uma geral no que você acabou de aprender comigo. E da mesma forma como eu ensinei plural dos substantivos compostos, eu quero que você aprenda plural dos adjetivos compostos. Ou seja, que você entenda que há uma regra geral. E qual é a regra geral? Regra geral é somente o último elemento variar. E você tem os casos especiais. Primeiro caso especial, que é aquele mais importante para as provas, é que se houver um substantivo dentro do adjetivo composto, ou seja, se o último elemento, que é aquele que na regra geral varia, se o último elemento for um substantivo, ele é intruso, então ele não vai variar. Então esse foi o caso especial mais importante. Falei que você tem que decorar que azul marinho e azul celeste não variam, mas já até te expliquei por quê, então vai ficar fácil, você não vai mais esquecer. Surdo-mudo variam os dois. E você aprendeu também que cor, repita comigo, ó, cor é caso de adjetivo. Se o substantivo denotar cor, punição para ele. É o tal do substantivo intruso. Essa é a lógica da última observação. Eu vou fechar esse vídeo contrapondo, então, esses exemplos, para você não ficar com dúvida nenhuma. Dúvidas muito comuns, eu coloquei aqui, eu resumi aqui nessas observações finais, para a gente fechar essa teoria de plural dos adjetivos compostos. Então, o que você aprendeu? Acho que o mais importante é essa observação número 3. Então, essa observação 3, que por incrível que pareça, aparentemente ela é tranquila, mas ela causa muita dúvida. Eu coloquei aqui no final essa observação, ó, para te ajudar lá na observação 3. Então, atenção, não confunda plural de blusa verde, blusa preta, blusa prateada com plural de blusa prata e blusa cinza. Se a cor for representada pelo adjetivo, ela vai variar. Então, como é que é o plural de blusa verde? Blusas verdes. Preta, blusas pretas. Prateada, blusas prateadas. Entendeu? Então, toda vez eu tô falando isso para você não surtar, porque
depois dessa aula, o cara começa a surtar, fala, o que é cor? Não sei mais o que é cor. Entendeu? Então, é para você entender que cor normalmente varia. Preta, verde, prateada, azul, vermelho, é adjetivo, varia. Só não varia se a cor vier representada pelo substantivo intruso. Entendeu? Então, blusas verdes, blusas pretas, blusas prateadas. Por quê? Quando o adjetivo denotar cor, se a cor for representada pelo adjetivo, ela será variável. Por quê? Porque é o adjetivo que tem essa função mesmo de qualificar, de indicar cor. Não confunda com o caso especial. Se a cor for representada pelo substantivo intruso, metido à besta, querendo fazer um papel que não é dele, por punição, ele permanecerá invariável. Entendeu? É por isso que blusa prateada é diferente de blusa prata. Plural de blusa prata é blusas prata, porque prata é substantivo, e plural de blusa cinza é blusas cinza, porque cinza é substantivo. Mesma coisa se eu dissesse ouro, sapato ouro, sapatos ouro, porque ouro é substantivo. Agora, se eu usar o adjetivo, vai variar normalmente, sapatos dourados. Entendeu? E o mesmo vai acontecer no composto. Atenção para essa última observação. Vestido amarelo claro segue a mesma lógica de vestido amarelo ouro? Veja, aqui eu tenho adjetivos compostos. Primeiro, faça isso que eu estou fazendo, sabe? Quando você for resolver a questão, chame o feito à ordem, pergunte se é um substantivo composto ou se é um adjetivo composto, porque senão você não sabe nem como começar. Então, ó, os dois casos são casos de adjetivos compostos, tá? Vamos olhar para o primeiro caso. O primeiro caso é regra geral ou é caso especial? Ora, o último elemento não é adjetivo? Claro, é adjetivo. É. Então, é a regra geral. Como é que vai ficar? Vestidos amarelo claros. Foi o que você viu comigo lá. No adjetivo composto, qual é a regra geral? Só o último varia. Vestidos, que é o substantivo, amarelo, claros. O amarelo, você não mexe nele, ele fica invariável. Então, no primeiro caso, eu tenho a regra geral, que é diferente do segundo caso. No segundo caso, o adjetivo composto, ele tem um substantivo intruso. Pronto. Acho que agora você não vai mais confundir. Temos situações diferentes, porque agora o adjetivo composto permanecerá invariável. Plural de vestido amarelo ouro é vestidos amarelo ouro. Entendeu? Tá bom? É muito engraçado, porque agora eu olhei para o chat, essa aula está rolando ao vivo. E tem gente que já está surtando assim, Adriana, eu não sei mais o que é cor. Amarelo é cor, é adjetivo. Gente, amarelo é adjetivo. Olhe para mim, eu não vou parar de gravar. Isso que eu estou falando agora vai ficar gravado, porque pode ser a dúvida do aluno depois. Preste atenção, o que você aprendeu? Cor. As cores que você conhece na vida. Verde, amarelo, vermelho, são adjetivos. Amarelo varia? Sim. Vestidos amarelos, vestidos verdes, vestidos azuis. Não varia se for substantivo intruso. Então, prata e cinza são substantivos, não variam. Mas verde, preto, amarelo, prateado, azul, varia tudo, entendeu? A mesma lógica vai acontecer para o adjetivo composto. Se o adjetivo composto, se o último elemento for adjetivo, vai variar, que é a regra geral. Foi o que você viu lá. Olhe para cá que você viu isso agora. Qual é a regra geral? A regra geral é variar somente o último elemento. Agora, se o último elemento for um substantivo, aí o raciocínio é o mesmo que o anterior. Aqui, ó. Quando um substantivo metido à besta quiser indicar cor, ele não varia. Entendeu? Então, Adriana, agora eu estou começando a entender a confusão que eu fazia na vida. Amarelo, vermelho, cinza, tudo é cor. É, tudo é cor. Cinza, amarelo, rosa, tudo é cor.
Só que rosa e cinza são substantivos. Amarelo, vermelho, verde são adjetivos. Por isso que amarelo, vermelho e verde variam, e cinza e rosa não variam, porque apesar de serem cores, são representadas pelos substantivos. E quando o substantivo denotar cor, punição para ele permanece invariável. Quando a gente começa a pensar, a gente começa a ter dúvida. Então, nesse momento, você acabou com as dúvidas, tudo bem? Pronto, detone, destrua as dúvidas. Adriana, então entendi. Tudo é cor. Azul, verde, amarelo. Só que eu não entendi, eu não parei para pensar que havia cores de adjetivos representados por adjetivos e cores representadas por substantivos. Por isso que cinza, rosa, ouro, prata não variam. Porque apesar de serem cores, nesses casos aí, são representadas por substantivos. Entendeu? Juntou tudo? Preparado para encarar? Vamos então agora treinar. Galera, cinza é substantivo. Entendeu? Ferrugem é substantivo. Entendeu? Tá bom? Tá surtando com cinza. Por quê? Porque você não sabia que cinza é substantivo? Mas é. Ou seja, é cor. É, mas é cor representada pelo substantivo, por isso não varia. Entendeu? Ó, parei de gravar rapidinho aqui para ajudar a galera do chat, tá bom? Dourado é cor. Isso, dourado varia e ouro não varia. Tanto dourado quanto ouro atuam como cores. Só que dourado varia porque é adjetivo. E ouro não varia porque é substantivo. Entendeu? Ultravioleta é invariável? Sim, porque violeta é substantivo, a violeta. Por isso que ultravioleta não varia. Adriana, eu não entendi por que o cinza ficou de fora. Jefferson, ele ficou de fora porque ele não varia. Ó, presta atenção. De um lado, a gente colocou o que varia. Do outro lado, o que não varia. Por que que prata e cinza não variam? Porque, apesar de serem cores, são substantivos. O que está faltando, talvez, é cair a ficha para você de que cinza é substantivo. Acho que você nunca pensou sobre isso, mas está na hora de acordar para a vida. Tá bom? Cinza é substantivo. A cinza do fogo. Tá bom? Vou fazer aqui mímica para você entender. Eu sei que é uma coisa que a gente nunca pensou e surta. O que é cor, Adriana? Quem sou eu? Vocês estão muito engraçados aí nesse chat. O que é cor, Adriana? Amarelo é cor. Pare com isso, tá surtado, né? Tá bom? Tudo bem? Adriana, fala. Ah, não, para com isso. Rogério Almeida, olha, o Rogério Almeida. Eu vou pegar o Rogério Almeida no final da aula. Ó, Rogério, alaranjado é adjetivo. Alaranjado é adjetivo, varia. Vocês estão bonitinhos que vocês estão pensando português. O cara que não pensa, ele tem paz, né? Vocês perderam a paz que vocês estão pensando, tá bom? Muito engraçado que tá esse chat. O outro lá me pediu a lista de todos os substantivos que indicam cor. Olha, eu não sou arquiteta, eu sou professora, mas eu posso te dar alguns exemplos de substantivos que indicam cor. Vamos lá. Laranja, rosa, gelo, cinza. Que mais? Que mais? Violeta. Ó, vambora para a lista. Ó, lista de cores representadas por substantivos. Violeta. Alguém me perguntou aí do violeta. Violeta. Laranja, ouro, prata, rosa, cinza. Você nunca tinha pensado nisso, né? Tá bom? Olha, galera hoje vai acordar na madruga falando que é cor. Amarelo é cor, mas é adjetivo? É, então varia. Ouro é cor, mas é substantivo? Sim, então não varia. Violeta, vocês vão parecer. Ó, laranja, mostarda. Vocês estão muito engraçados nesse chat. Várias cores estão surgindo no chat. Agora surgiu mostarda. Mostarda. Adriana, mostarda. Mesma coisa, mostarda. Você fala assim, blusas, mostarda. Agora tem gente perguntando, mas Adriana, a palavra cinzas existe? Sim, cinzas existe, mas substantivo. Quando for adjetivo, não varia. É como a mostarda. Mostarda, a palavra mostarda, ela pode ir para o plural? Pode, mas se for adjetivo, não vai. Cara, que coisa linda. Abóbora! Tô achando muito engraçado. Ó, e para com esse negócio de cor primária e secundária, que não tem nada a ver com o negócio de primário e secundário, não. Não surta.
Mas isso aí, areia, rosa, goiaba, olha que coisa linda esse chat, tá todo colorido. Cinza, violeta, é tudo substantivo, tá muito lindo esse chat. Petróleo, tô amando. Ó, Danilo, deixa gravado, que os alunos vão querer assistir. Esmeralda, olha que coisa linda, salmão, coisa linda. Já tem gente também querendo apelar para Prada, que é a marca. Mostarda. Adriana, agora, se mostarda for substantivo, varia? Varia. As mostardas. Cinza também varia se for substantivo. As cinzas que caíram. Mas se for cor, não varia. Blusas cinza. Ó, que coisa linda. Champanhe. Isso aí. Tá bom? Chega de cor. Tá? Foi coisa linda isso. Amei esse chat colorido. Mas vocês estão pensando português, eu tenho muito orgulho disso. Vamos voltar, então. Exercícios de fixação. Fizemos já uma lista de cores representadas por substantivo. Ferrugem, violeta, gelo, tudo isso não varia. Vinho. Olha o vinho, coisa telha, grafite. Tô amando. Vinho, grafite, telha também não variam, porque são substantivos. Mesmo que indicam, quando indicam cor, não variam. São blusas vinho. Você não fala blusas vinhos. Ah, eu vou comprar umas blusas vinhos. Não, porque apesar de ser cor, é substantivo. Orgulho de vocês. Tá bom? Tá bom? Então, vamos embora. Exercício de fixação. Agora